Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que está na sala já. Aqui quem fala é o Gessel, sou responsável pelo time de marketing aqui da Gênesis. Eu estou com o Murilo, nosso parceiro aqui na Varones, e o Pedro, que me ajuda aqui no marketing na Gênesis também. E hoje a gente vai falar sobre Varones e Gênesis como uma plataforma para levar conformidade de dados em relação ao LGPD, até mesmo nos dados não estruturados. Tá? A Varones é um líder no mercado nesse tipo de solução. E a gente vai falar aqui um pouco de data leak, de análise comportamental e outras features que nós conseguimos na plataforma da Varones. Peço que vocês permaneçam até o fim, lembrando que quem permanecer até o final do webinar e responder uma pesquisa que nós enviaremos ainda hoje por e-mail para vocês, receberá uma POC completamente gratuita da Varones, tá? Então vocês vão poder testar tudo isso que a gente vai apresentar para vocês aqui da Varones no ambiente de vocês, para vocês realmente verificarem o potencial da solução. E lembrando que esse tipo de solução é algo exigido pela LGPD, tá bom? Então, permaneça até o fim. Todo o webinar já está sendo gravado e será enviado para vocês ainda hoje ou nos próximos dias, tá? Então, caso algum de vocês tenha que sair no meio do webinar ou queira compartilhar isso com algum colega, fique tranquilo que nós vamos enviar o webinar gravado para vocês, tá bom? Mas eu peço que vocês permaneçam até o fim e depois respondam a pesquisa para que vocês possam receber uma POC da Varones completamente gratuita, tá bom? O Murilo vai estar apresentando para vocês, é especialista Varones, então fiquem à vontade para enviar perguntas no chat, o Pedrão ele vai responder vocês, interagir com vocês ao longo do webinar, e qualquer coisa, qualquer dúvida mais específica, fique tranquilo que nosso time vai estar entrando em contato com vocês após o evento também, tá bom? Murilo, é contigo. Muito obrigado. Pessoal, muito bom dia a todos. Primeiramente, até gostaria de agradecer aí ao time da Gênesis por essa oportunidade, por esse webinar que a gente vai estar ministrando aqui hoje, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, fique à vontade de mandar ali pelo question. A gente tem, acho que, um campo de questões aí, né, do chat. Fique à vontade de entrar em contato com a gente vai tentar responder aí as questões que vocês tenham. E caso tenha alguma outra questão mais complicada, aí a gente vai entrar em contato com vocês offline para comentar um pouquinho sobre, tá bom? Então, para quem não me conhece, sou Murilo Silva, sou System Engineer da Varones, estou aí cerca de 7 anos e meio na Varones, já como System Engineer e Professional Services. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a conformidade, né, em cima dos dados não estruturados, dados que normalmente é bem complexo de ser gerenciado, né, o próprio Gartner chama de Dark Data, então realmente é um conteúdo, né, é uma informação difícil de você gerenciar no dia a dia, pela complexidade que tem, ainda mais falando um pouquinho de nuvem, né, a gente vê uma crescente muito alta com relação aos dados na nuvem, né, o Office 365, o Google, então a gente sabe o quão complexo é gerenciar esse mundo de dados não estruturados, não só localmente, né, nos servers locais, no Windows, Linux, NAS, etc., mas também na plataforma de nuvem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como foi muito bem dito aí, a gente vai comentar um pouquinho sobre análise comportamental, sobre conformidade com relação a LGPD, GDPR, PCI, tá? Então, acho que vai ser bem interessante aí, espero que vocês gostem bastante. Ok? Então, vamos dar início ao nosso webinar de hoje, falando um pouquinho sobre a colaboração, né, a utilização desses arquivos, desses dados não estruturados, não só do ambiente local, né, como eu comentei, mas também do ambiente na nuvem. Antes de começar a comentar um pouquinho sobre esses slides aqui, as nossas apresentações aqui estão focadas no módulo de Microsoft, então a gente vai falar muito sobre o Office 365, né, falando em nuvem, porque hoje, nesse momento, a Varones ainda não suporta a parte de Google, mas nós já estamos em desenvolvimento, já estamos em fase final de desenvolvimento para monitoramento de Google, tá? Então, provavelmente aí nos próximos meses a gente já tem exatamente as mesmas funcionalidades que eu vou mostrar para vocês aqui hoje para outros mundos de compartilhamento, não só para a Microsoft. Ok? Então, para o pessoal que não tem Microsoft, fique aí que muito em breve a gente tem exatamente a mesma visibilidade para o mundo Google e outras plataformas também de compartilhamento, ok? Então, voltando aqui para o nosso PowerPoint desse momento aqui, né, nesse slide, a gente gostaria de comentar um pouquinho de como que está atualmente a crescente com relação a compartilhamento de arquivos, né, a utilização em colaboração. Nesse momento de pandemia, a gente viu muito os clientes passando os dados que estavam on-premise ali nos file servers locais
de maneira descontrolada para o ambiente de nuvem, né, jogando os dados de qualquer forma para a nuvem, para garantir que os usuários continuassem trabalhando no dia a dia, para que o negócio não parasse, né? Mas aí tem alguns riscos envolvidos nessa ação, né? Qual que seriam os riscos, Murilo? Normalmente as pessoas começam a acessar de dispositivos que talvez não tenham uma certa proteção, dispositivos pessoais, e aí a equipe de TI ela não tem tanto braço para ficar analisando tudo que está sendo feito ali, tanto no ambiente local, garantindo que o ambiente esteja funcional, né? E também garantindo que os usuários acessem isso. Então, torna-se muito mais complexo para a TI, para a segurança, analisar todo o contexto do que está sendo utilizado no dia a dia, né? O aumento com relação ao compartilhamento está sendo de maneira absurda. Inclusive, a gente tem alguns números que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui, tá? Mas, basicamente, o que significa, né, você passar esses dados para a nuvem aí de maneira, entre aspas, descontrolada? A organização ela não consegue ver exatamente o que está sendo feito, quem está acessando, quem abriu um arquivo, quem deletou. Aí você vai me dizer, Murilo, mas a Microsoft tem alguns logs lá. Só que esses logs eles estão por um período bem curto, né? Então, vamos dizer que vocês têm algum problema com vazamento de informação, que tenha que reportar alguma coisa para uma NPD. Se não foi reportado isso nos 3 primeiros meses, você já não consegue mais esse log. Provavelmente esse log já foi sobrescrito e você perde todo esse controle, tá? Então, e mesmo assim, esse controle não é tão controlado assim, eu também vou comentar um pouquinho mais para frente com relação a isso, tá? Então, os dados confidenciais, né, os dados de LGPD, de PCI, de GDPR, que ficam no local, na nuvem, eles podem ser expostos ou comprometidos de maneira muito simples também, né? O Office 365 está aberto para o mundo inteiro. Então, quem te garante que não tem um usuário lá do outro lado do mundo que conseguiu quebrar as credenciais de um usuário através de um phishing, por exemplo, e está acessando todo esse conteúdo aí no ambiente de vocês? Então, esses dados eles podem ser expostos aí, criando um usuário pode criar um link compartilhado com um link público ali sem querer, ou ele não faz a mínima ideia do que quer dizer isso, e esse dado pode ser vazado a qualquer momento. Tá? Então, a equipe de TI ela está sempre sobrecarregada, tentando fazer com que o negócio funcione. É difícil de você conseguir, além disso, além de fazer o negócio funcionar, gerenciar todo esse controle em cima desses dados que estão na nuvem e os dados que estão locais também, tá? Está falando de nuvem, mas é exatamente essa é a complexidade. Você tem vários locais. Você tem um file server Windows, você tem um Linux, você tem um FTP, você tem o Office 365. Então, são várias portas, várias possibilidades aí de dados não estruturados no seu ambiente. E aí, nesse momento de pandemia, os ataques acabam sendo muito mais efetivos, né? A gente tem um time de Incident Response e análise forense, que é totalmente gratuito para todos os nossos clientes da Varonis, tá? Então, se você está rodando uma POC, ou se você é um cliente Varonis e começa a sofrer um ataque, identifica algo estranho no seu ambiente, esse time ele consegue conectar no ambiente de vocês, né? A gente faz uma sessão remota, e eles vão analisar ali, se realmente é um ataque, se é uma vulnerabilidade, o que está acontecendo, o que o atacante já teve acesso. Então, esse time, ele vem observando aí uma crescente gigantesca nos ataques nesse período de pandemia, tá? Exatamente pelo fato dos usuários estarem em casa, usando outros dispositivos, então facilita muito o ataque. E aí, falando um pouquinho sobre a plataforma de Office 365 em si, né? A gente está vendo aí um crescimento absurdo na utilização, por exemplo, do Microsoft Teams ou do Office 365 como um todo, né? Hoje a Microsoft está reportando cerca de 115 milhões de usuários ativos diariamente no Teams, né? E o legal de tudo isso é que a plataforma do Office 365 ela se integra perfeitamente um produto com o outro, é o OneDrive, é o SharePoint Online, é o Teams. Aí você tem os arquivos que você manda via Teams, criando um canal privado. Então, o compartilhamento, a colaboração em cima desse mundo é muito legal, ele funciona muito bem. É por isso que, provavelmente, esse é um dos motivos pelo qual o crescimento dessa tecnologia, né, do uso do Office 365 está sendo absurdo nos últimos tempos. Tanto que a gente tem alguns números aqui do lado direito, né, algumas informações. Então, cerca 91%, né, 91 empresas da Fortune 100 já utilizam o Teams. Tem mais de 500 mil organizações já utilizando também. Tem outras informações aqui bem interessantes aí com relação ao Teams. Tá? E, Murilo, mas o que quer dizer isso? Você comentou um pouquinho sobre esses riscos, mas por que tão crítico assim? O dado que está na nuvem, que está num ambiente compartilhado, a gente fez até uma analogia aqui, ele é o elefante dentro de uma sala fechada com vários quadros, várias artes. A qualquer momento,
você tem vários dados sensíveis, críticos, que estão ali pendurados, disponíveis ali dentro do ambiente, que a qualquer momento você pode quebrar isso, você pode ter um vazamento, você pode ter um problema nessa sala, né, nesse ambiente. É exatamente isso, é exatamente dessa forma que funciona com os dados não estruturados no ambiente de compartilhamento, no ambiente de nuvem. Tá? A qualquer momento você pode ter um link expondo todo o seu ambiente ou todos os seus dados sensíveis de LGPD, e aí a gente já sabe bastante aí como que funciona a questão das multas que serão aplicadas aí com relação a vazamento de dados sensíveis, um dado pessoal. Tá? Então, realmente é algo muito perigoso, é exatamente por isso que a gente vem ressaltando essa importância de ter olhos em cima desse dado que está na nuvem, porque a gente vê muito que o pessoal continua analisando muitos logs locais, os file servers locais, e esquece um pouquinho desse mundo de nuvem, mas é tão importante quanto o ambiente local. Tá? E aí tem algumas perguntinhas que a gente costuma fazer, né, quando vocês estão utilizando o mundo híbrido aí, dos dados que estão em file servers locais e também informações que já tem um pouquinho, os dados também já estão na nuvem, né? Então, falando um pouquinho com relação a riscos. Então, os meus dados, eles correm algum tipo de risco? E aí, são algumas perguntas que eu gostaria até de que vocês pensassem um pouquinho, né, fazer para vocês. Aonde que estão os seus dados confidenciais? Vocês conseguem me dizer hoje exatamente quais são os arquivos que contêm informações de LGPD? Então, se tiver uma chamada, se tiver uma necessidade da NPD chegar na organização de cada um de vocês e questionar, pessoal, eu quero um relatório, eu quero saber como que vocês tratam os dados sensíveis de LGPD, eu quero um relatório de todos esses dados, aonde que você tem essa informação de todos os seus arquivos aí dentro do seu SharePoint e tudo mais. Vocês conseguem hoje saber onde que estão armazenadas essas informações? Você consegue, você sabe quem que tem acesso a cada um? Então, se foi identificado um dado de um RH, sei lá, umas pastas lá sensíveis, onde tem informação sensível, vocês conseguem dizer exatamente quem tem acesso de maneira rápida, né? Ter um relatório rápido de quem tem acesso àquele conteúdo? Ou você consegue reduzir o risco sem prejudicar nada? Você consegue tomar uma ação no ambiente, fazer uma modelagem de permissionamento sem efetivamente, por exemplo, impactar algum usuário? Então, vamos pensar num cenário, vou trazer isso para o mundo real. A gente tem uma pasta que está super exposta lá, que está com permissão para um grupo global everyone. Será que a gente consegue remover esse everyone sem impactar o negócio? Quais são as pessoas que utilizam essa pasta através do grupo everyone? Eu tenho essa resposta para fazer essa modelagem de maneira transparente para o usuário? Mais algumas perguntinhas. Vocês conseguem identificar alguma violação dos dados? Então, vocês conseguem detectar uma ameaça, um insider, ou até mesmo um APT, né, um ataque que esteja ocorrendo no seu ambiente? Vocês têm algum mecanismo para analisar o comportamental do usuário? Porque eu brinco bastante nos meus webinars. Pessoal, não adianta você ter toda essa questão de segurança de eu tenho um antivírus local, eu tenho Fire, eu tenho EDR, sendo que você não analisa o comportamental do usuário, porque muitas das vezes a gente vê na atualidade aí, os vazamentos ocorrem através de um insider, de uma pessoa que já está dentro da rede, né, um colaborador, um terceiro, mas ele já tem o acesso ali dentro de alguma forma. Então, as soluções de perímetro e as soluções que analisam ali assinaturas talvez não sejam interessantes, não seja o suficiente para evitar um vazamento. Então, é muito importante vocês analisarem comportamental de usuário. Essa é a única forma da gente conseguir evitar um vazamento de informação com base no comportamento. Então, se o Murilo faz esse tipo de ação no dia a dia, eu mapeio, eu faço um baseline do Murilo, a partir do momento que ele foge desse padrão, a gente consegue alertar e dizer, Murilo, tem coisa errada, ou administrador, tem coisa errada por conta do Murilo. Ele não costuma fazer esse tipo de coisa, ele não acessa todos esses arquivos, então ele pode estar exfiltrando esses dados. Tá? É muito importante essa fase de análise comportamental aí de WEBA em cima desses dados não estruturados. E vocês conseguem investigar rapidamente o incidente? Pessoal, estava tendo vazamento agora. Por onde está vazando? Qual usuário? Qual máquina? Qual é o dado que está vazando? Será que já vazou muito? Não vazou? Vocês conseguem ter essa investigação de maneira rápida? Então, isso realmente é algo bem difícil que a gente vê hoje em dia. Os nossos clientes têm uma dificuldade de conseguir identificar e analisar um incidente rapidamente. Tá? E, por fim, né, muito mais, não tão importante quanto os outros itens que eu comentei, né, a conformidade que a gente tem hoje a LGPD aí vigente. Então, aonde que estão os dados sensíveis de LGPD? Onde que eles estão armazenados? Quem que está acessando esses dados de LGPD? Você pode provar uma conformidade? Então, se a NPD questionar, você consegue provar? Não, eu estou controlando
eu tenho o log de auditoria de todos os arquivos, eu sei qual que é o dado sensível e eu tenho um controle em cima disso legal para evitar um vazamento. Vocês conseguem provar essa conformidade para a NPD, por exemplo? Então, essas são algumas das perguntas que a gente costuma colocar aí para os nossos clientes, porque realmente são algumas das dores que a gente vê num contexto geral, né, bem genérico aí de todos os nossos clientes. Essas aí são as perguntas mais comuns que a gente costuma ouvir aí e o pessoal não consegue responder, tá? E como que funciona a colaboração no Office 365? Vamos falar um pouquinho, então, já que a gente comentou que o Office 365 é uma brecha gigantesca, né? Uma possibilidade, tem uma possibilidade de um vazamento aí constante, né? Frequente no ambiente, mas como que funciona a colaboração? Por que é tão crítico assim, Murilo? Vamos entender um pouquinho o porquê disso. Então, quando a gente cria, por exemplo, um canal dentro do Teams, né? O Teams tem lá a opção de você criar canais e trabalhar em colaboração em cima desses canais, jogando arquivos, né? Dentro desses canais aí, que facilita muito a vida também do pessoal das áreas no dia a dia. Mas como que funciona? Normalmente, quando a gente cria um canal, ele acaba utilizando esses 4 repositórios principais para que o Teams funcione. Tá? Então, ele vai utilizar e-mails lá do Exchange Online, ele vai criar grupos de usuários dentro do Azure Active Directory, da própria Azure, e ele vai utilizar o OneDrive para armazenar todos aqueles arquivos pessoais. E também o SharePoint Online, porque cada canal do Teams que é criado, ele joga os dados dentro de um site do SharePoint Online. Então, o Teams ele acaba utilizando essas 4 tecnologias para suportar toda essa funcionalidade que a gente sabe que é legal ter, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona a utilização, a criação de um canal. Quando você cria um canal, ele acaba utilizando essas 4 plataformas aí para fazer toda aquela questão legal do Teams. E aí vamos dar alguns exemplos, um cenário aí, né, uma possibilidade, vamos trazer para o mundo real aí do que acontece no dia a dia, para a gente entender exatamente como funciona, o quão crítico é isso, né, o quão fácil é vazar uma informação, tá? Então vamos colocar aqui um cenário, uma equipe. Nós temos a Amélia, que é a gerente financeira, nós temos o James, a Linda, o William e a Zoe, que faz parte ali da equipe do financeira. Nós temos 2 figuras aí externas, que uma é interna na empresa, é a gerente do RH, Sandra, e a Margaret, que é uma advogada externa que presta serviços para a empresa, mas que tem um contato constante aí com o pessoal, com a equipe da área de financeira, tá? E de RH. Então, essa aqui é a equipe, só para vocês entenderem um pouquinho o que a gente vai falar. Então, é muito fácil a gente criar, né? Uma vez que a gente cria um canal lá no Teams, né? É muito tranquilo, e inclusive você começar a conceder os acessos para outras pessoas, adicionar permissionamento para outros usuários dentro da rede, tá? Então, a gente vai passar por algumas das fases aí da criação do canal, o compartilhamento externo, o envio de arquivos via bate-papo do Teams também, tá? Então, como vocês podem ver, ó, foi criado o canal Compensation pela Amélia. A Amélia, ela acabou adicionando a Zoe como uma coproprietária do canal. Ela é uma owner também do canal. E aí tem algumas pessoas que têm acesso hoje a esse conteúdo, como a Sandra, William e a Margaret, que é um convidado já, tá? Então, esse aqui foi um canal criado pela Amélia para que seja utilizado aí na equipe, aí, no pessoal no dia a dia. Então, vamos colocar alguns cenários. Então, a Linda, ela acabou criando um canal de bônus, um subcanal dentro do Teams que foi criado lá principal, né? Então, bônus, e ela acaba colocando arquivos confidenciais do Excel aí para a equipe do financeiro analisar. Então, pode ser algumas informações sensíveis para a empresa ali, e ela acabou jogando esse conteúdo ali dentro. Num segundo momento, num segundo cenário, o James, que ele é do financeiro, ele acaba compartilhando uma planilha de bônus com a Emma do RH, que não faz parte da equipe, né? Mas ela acaba tendo acesso ali a esse ambiente. Então, ele faz o compartilhamento de uma planilha, né, ou da pasta inteira ali, para a Emma do RH, para que ela pegue aqueles arquivos e trate ali a questão do bônus de cada um dos funcionários. Tá? Num outro cenário, o William, que é também da área do financeiro, ele acaba compartilhando um contrato de trabalho com a Margaret, que é aquela advogada externa, né? E essa advogada externa, ela, em uma conversa particular ali, ela acaba tendo acesso a esses arquivos, esse arquivo que foi compartilhado aí. Então, o William acabou mandando no próprio... acabou compartilhando esse arquivo aí com a Margaret, que é uma advogada externa, né? E como que a colaboração acaba se transformando um caos, né? Por que isso é tão crítico, então, Murilo? Vamos entender um pouquinho melhor. Os usuários, eles acabam sendo o administrador na área de segurança de cada um desses recursos. Como a gente pôde ver lá, a Amélia, ela é a gerente da área do financeiro e ela acabou adicionando a Zoe como uma coproprietária
proprietária, uma owner também daquele canal do financeiro que foi criado, né? Canal de compensation. Então, a Zoe, que é uma pessoa que talvez não tenha tanto conhecimento, ela consegue controlar todos os grupos de segurança envolvidos naquele canal. E talvez ela não tenha ciência, não saiba exatamente como gerenciar permissionamento, ela não sabe o risco que tem ela adicionar uma permissão errada num canal desse e expor todo aquele dado. Tá? Então, os usuários, o que acontece muito é que eles acabam expondo os arquivos, né, os dados sensíveis acidentalmente, como foi o caso da Linda, que a gente viu lá. Então, ela criou um subcanal ali, né, dentro do Teams Compensation que foi criado, enviou um arquivo Excel com informações sensíveis pessoais ali para uma outra pessoa. E agora, as pessoas elas acabam tendo acesso a esses dados confidenciais que talvez não teria necessidade. Então, tem várias outras pessoas que têm acesso àquela plataforma, àquele canal, e que vai ver todo aquele conteúdo ali de forma desnecessária. Então, você já pode, nesse momento, ter uma exposição dos dados. Esse dado já pode vazar, né, a qualquer momento, sendo que, na verdade, foi uma simples falha ali que a Sandra acabou enviando aqueles dados ali. A Linda, desculpa, acabou mandando esses dados ali, compartilhando esses dados com outras pessoas, e aí a Margaret, a advogada externa, pode ter acesso também a essa informação sensível. Tá? Então, já é um risco ali. E as equipes privadas, né, os canais privados lá, quando a gente cria um Teams privado, na verdade, ele não é 100% privado, tá? Então, o James, por exemplo, ele compartilhou um Excel que tinha informações pessoais também com a Emma, que é do RH, que não faz parte da equipe. Então, ninguém sabe sobre essa exposição, ninguém tem acesso, ninguém recebe uma notificação, ou até mesmo a Amélia, que criou o canal, ela não faz a mínima ideia de que tem um link criado ali, ela não consegue ver isso de maneira simples. Então, você tem um acesso direto através num link ou numa pasta lá dentro, através de um link que foi compartilhado com uma usuária externa, né, sem que tenha sido feito uma avaliação se realmente ela deveria ter acesso àquele dado sensível ou não. Tá? E aí uma pergunta, para onde que vai também os arquivos do bate-papo? Você falou de Teams aí, mas o Teams tem aquela funcionalidade, né? Tem o bate-papo do Teams aí. E que se eu compartilho um arquivo no bate-papo? Então a gente viu lá o William, ele acabou compartilhando um documento confidencial com a Margaret, que é aquela advogada externa, no bate-papo. Né? E aonde que está esse arquivo? Quem tem acesso a esse arquivo? Depois que terminou o bate-papo, fechou ali, já era? O arquivo é deletado, excluído ou não? Ele fica armazenado em algum local? Então, essas também são algumas perguntas que o pessoal acaba não sabendo responder quando você manda um arquivo no Teams, para onde vai. Tá? Então, aqui a gente colocou aí essa situação. Eu vou explicar como que funciona, para onde vai esses arquivos aí. Então, compartilhar nesse mundo, nesse cenário aqui, é não ser cauteloso com relação à segurança. O controle em cima disso tudo está totalmente fora da mão da equipe de TI e de infra. As permissões, elas são delegadas pelo próprio usuário. Então, ele que é responsável pelo permissionamento em cada uma daqueles dados ali do ambiente de Office 365. E os dados confidenciais, eles não são compartilhados com base na necessidade, né? Então, muita gente acaba compartilhando os dados ali de GDPR, CCPA, LGPD, GDPR, PCI, PII, PHI, tem várias classificações que eu vou mostrar para vocês mais para frente. A Varonis já tem pronto, né? Muito mais fácil de você habilitar isso. E então esses dados confidenciais eles são compartilhados aí sem base nenhuma. Tá? Você pode ter uma superexposição tanto interna como uma superexposição externa quando o dado realmente é compartilhado aí para fora. E como que o caos acaba se tornando iminente nesse ambiente? Né? Explica um pouquinho melhor. Vamos explicar um pouquinho melhor aqui o que realmente acontece quando a gente cria um canal do Teams. Então, uma nova equipe ali foi criada. Nesse momento, o Teams ele cria um grupo no Office 365. Ele acaba utilizando de grupos também, subgrupos no próprio Azure AD. Ele faz a criação de um site com aquele nome do Teams ali dentro do SharePoint Online. Ele acaba utilizando uma caixa de correio oculta, né, para fazer todo aquele compartilhamento de um lado para o outro, mandar e-mails, etc. Então, quando a gente faz uma criação de uma equipe, ele já faz acesso a todas essas plataformas aí e utiliza desses recursos para que funcione. E aonde que fica armazenado todo esse conteúdo? Então, uma nova equipe foi criada, um novo site foi criado, né? E aí tem uma nova pasta dentro lá do SharePoint Online, onde tem os arquivos e os e-mails que ficam ocultos. Tá? Quando um canal privado é criado, da mesma forma, é criado um site também no SharePoint Online, os arquivos eles são enviados para essa pasta dentro do SharePoint Online,
e você tem os e-mails da mesma forma. E os arquivos do bate-papo, né, quando você compartilha um arquivo com alguém no chat ali do Teams, ele fica armazenado no OneDrive de quem compartilhou, de quem enviou. Então, vou dar um exemplo. Se eu compartilhar um arquivo com vocês, eu vou estar colocando o arquivo no meu OneDrive e dando um compartilhamento com todos que estejam na reunião, ou se for um bate-papo one-on-one, ele vai compartilhar aquele arquivo do meu OneDrive com aquela pessoa, mesmo que seja externa. Tá? Então, é assim que funciona, assim que fica armazenado todos esses dados aí nesse mundo de Teams, de SharePoint Online, de OneDrive. E a área de TI, ela pode ver o que está acontecendo, né? Ela tem informação, aí se a gente chegar numa necessidade de mapear isso, de ter uma visão em cima disso, a área de TI, ela consegue dizer exatamente como que está o permissionamento, quem tem acesso ao quê, quem tem permissão ao quê ali naquele meio ambiente? E aí a resposta que eu tenho para vocês é não. Na verdade, a gente não consegue ver, por exemplo, que a Emma, ela tem acesso ali no Azure AD, então a gente sabe que ela tem acesso àquela plataforma, mas ela não tem, a gente não consegue enxergar ela dentro do canal Compensation ali dentro do Teams, ou no site do SharePoint. Tá? Então aqui dentro do site do SharePoint, dentro do Teams, a gente não consegue identificar a Emma. A gente sabe que ela tem acesso, que foi compartilhado o conteúdo com ela, mas, poxa, como é que eu sei, então, que ela tem acesso externo ali? Aonde que ela está? Aonde que eu enxergo esse permissionamento dela? Então, o acesso da Emma ela não fica visível no próprio canal do Teams e não fica visível também no Azure AD. Mas como é que eu analiso, então, isso, Murilo, de forma manual, né? Como é que eu identifico aonde que a Emma tem acesso efetivamente no meu ambiente? A gente preparou aqui um videozinho explicando como que funciona uma análise manual dos acessos no SharePoint Online, tá? Então, como que funciona essa análise? O cara tem que ir lá no Teams, no canal Compensation, abrir a pasta bônus ali que foi criada, ele clica na pasta bônus, ele vai até o arquivo que ele acredita que tenha sido compartilhado, porque se ele for na raiz do canal bônus, ele já não enxerga compartilhamento para Emma. Então, ele foi no arquivo especificamente, aí sim, do lado direito, ele consegue ver que tem 4 grupos que têm acesso e que tem a Emma do RH com permissionamento ali no próprio, naquele ambiente. Isso porque a gente foi até o arquivo, tá? Se a gente estivesse analisando o nível anterior, no canal bônus, a gente não teria visibilidade de que a Emma tinha acesso àquele arquivo. Se a gente clica ali para analisar, né, os acessos diretos, a gente vê os 4 grupos que têm acesso, e aí tem uma setinha ali que a gente acreditava que fosse mostrar os membros, e na verdade não. Ele só permite que a gente clique em editar, ou quem pode ver, quem pode editar, mas ele não fala exatamente quais são as pessoas, tá? Só dá o tipo de permissão ali. Então, para analisar, você tem que clicar em Advanced, ali embaixo do lado direito, onde vocês vão ser redirecionados para o SharePoint Online. Então, a gente estava no canal do Teams, a gente tentou analisar o contexto ali, não conseguiu 100%, clicou em avançado, fomos redirecionados para o SharePoint, tem os grupos do SharePoint, aí sim ele pode clicar, por exemplo, naquele grupo Compensation Members. Tem uma outra pessoa aí, Chris, do Legal, que tem acesso, que a gente nem tinha enxergado ele em nenhum outro ponto. Então, poxa, tem mais pessoas ainda que têm acesso, então, que a gente não tinha nem visto lá naquela plataforma, no Teams. E aí você precisa clicar em Manage Links para conseguir entender um pouquinho melhor e ver o link que foi compartilhado aí com a Emma. Aí sim você consegue ver os links compartilhados, até mesmo se fosse um link de compartilhamento externo, é aí que você conseguiria pegar essa informação. Só para vocês entenderem, aí a gente tem vários locais de permissionamento possível. A gente tem o permissionamento dentro do Teams, a gente tem o permissionamento dentro do SharePoint Online, dentro do Azure AD, os membros do Azure AD, e você tem também os links que são compartilhados externamente, que é em uma outra localidade, aqui nesse botãozinho ali, Manage Links. Tá? Então, realmente é bem complexo, bem difícil de você analisar no dia a dia quem efetivamente tem acesso ao ambiente ou não, tá? Realmente é muito complexo. Vamos pensar, a gente está falando de um único canal, né? Então, todo esse trabalho aqui para entender que quem tem acesso ali, e mesmo assim a gente viu um cara a mais ali, o Chris, que a gente nem tinha visto nenhuma outra pasta, nenhum outro local anteriormente. Tá? Então, resumindo, sem uma visibilidade clara, a gente não consegue ver que a Emma e o Chris têm acesso. Eles só ficam visíveis ali no SharePoint Online após um detalhamento bem chatinho de se fazer. E os membros da equipe somente ficam visíveis no Azure AD e no Teams, mas não ficam visíveis no SharePoint. Então, uma parte fica de um lado, outra parte fica do outro, por isso que é tão difícil de você ter a resposta exata de quem tem acesso ou não. E aí uma dúvida, quem que é o Chris, Murilo? Como que ele chegou ali? Como que foi compartilhada essa informação para ele? Então,
o compartilhamento pode ter sido feito aí do site inteiro de uma equipe, né, com os membros ali, que não fazem parte através do próprio SharePoint Online. Então, ele pode ter ido lá no site do SharePoint Online, a pessoa, né, responsável, quem tinha permissão, no site do SharePoint Online, que corresponde àquele canal, clicar com o botão direito e compartilhar com uma pessoa nominal. Por isso que o Chris tem acesso ali. Então, foi dado permissionamento fora do canal do Teams, fora do grupo do Azure AD, diretamente na pasta lá, vamos dizer, no site que foi criado dentro do SharePoint Online. E aí, Murilo, mas eu tenho um E5, né? Eu tenho o Microsoft Cloud Application Security, então eu consigo responder tudo isso, eu não tenho problema com relação a isso, né? Isso para mim é tranquilo, eu não vou ter nunca essa dor. Será que realmente é assim que funciona? Então, essa daqui é a tela de análise, né? Para que você faça uma busca aonde que uma certa pessoa tem acesso em todo o seu ambiente ali, ó, dentro de Collaborators, né? Para saber se a Zoe tem algum tipo de permissão dentro do ambiente, e por incrível que pareça, uma vez que a gente faça uma query, que a gente sabe que a Zoe é coproprietária de um canal, e o resultado, né, o relatório ali, ele acaba trazendo que nenhum resultado foi identificado, né, no files found. Então, teoricamente, a Zoe tem acesso a muito conteúdo, sim, por ela ser um owner, né, por ela ser uma coproprietária, né, uma co-owner ali daquele canal, mas o relatório da Microsoft mostra como se ela não tivesse permissão em nenhum arquivo. Tá? Então, existem várias maneiras, como eu comentei anteriormente, para que você adicione permissão e que você controle o permissionamento e o compartilhamento. Você pode compartilhar e controlar o permissionamento de um site, de uma pasta, de um arquivo. Então, realmente, torna-se tudo muito mais complexo para a gente gerenciar no dia a dia. Tá? E vamos analisar um pouquinho, fazer uma analogia com o ambiente local, né? Quando a gente tem um file server local, como que funciona? Será que realmente é essa dificuldade toda que a gente tem hoje na nuvem? Então, normalmente, o ambiente on-premise, a própria TI que cria o compartilhamento, a TI cria um grupo de segurança e adiciona os membros dentro desse grupo. A TI que aplica esses grupos de segurança na pasta lá, fala, olha, o grupo financeiro leitura vai ter permissão de leitura, financeiro modificação vai ter modificação. Então, a própria TI que cria isso, toda essa estrutura. Então, fica muito difícil para os usuários finais eles conseguirem violar esse privilégio mínimo, de fugir desse padrão que a TI cria. Por isso que é mais segura, mais fácil de você gerenciar o permissionamento quando a gente está falando aí de file server local, do Windows, do Linux, do NAS, porque é a própria TI que gerencia aquilo e coloca travas para que o usuário não consiga quebrar esse privilégio, violar esse privilégio mínimo. Tá? Já no ambiente de Office 365, a gente viu que não é bem assim, né? Então, quem que está compartilhando? O próprio usuário final. E é exatamente por isso que é tão complicado, né? O usuário final é sempre o elo mais fraco de toda a segurança. E o que ele está compartilhando? Sites, pastas, arquivos, e quais as formas que ele tem de expor esse dado de compartilhar. Então, tem ali qualquer pessoa na internet que tem o link, todos os usuários da organização, usuário convidado, ou algum usuário específico na organização, e como que eles estão compartilhando esses dados? Eles compartilham através do SharePoint, através do OneDrive, através do Teams, do bate-papo do Teams, através de aplicações Excel, Word, PowerPoint, e até próprio pelo Windows Explorer ali com algum plugin. Tá? Então, realmente é muito mais complexo o mundo de nuvem do que o ambiente local. Tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre um resumo, né, desses desafios que a gente acabou de ver. Quem tem acesso aos dados da equipe? Depende de quem você pergunta. Se você perguntar para uma pessoa, ela vai analisar somente no canal do Teams e vai falar, ó, essa pessoa tem. Você pergunta para outra, ela vai analisar o grupo do Azure AD e ela vai responder, ó, essa pessoa tem. E talvez não seja nunca a informação correta ali, a informação de todos os caminhos possíveis de permissionamento. Tá? Então, os membros da equipe, elas só ficam visíveis no Azure AD e não fica no Azure AD no Teams e não fica no SharePoint Online. Os proprietários, eles podem designar coproprietários, como a gente viu, né, e pode expandir o acesso da equipe aí de forma descontrolada, né? Inclusive usuários convidados externos. E os links compartilhados, eles não ficam visíveis no Teams ou no Azure AD, somente no SharePoint Online, como vocês puderam ver lá. A gente tem que ir no modo avançado, clicar para gerenciar os links, para identificar se foi compartilhado com alguém externo. Tá? E o acesso somente ao site não fica visível lá no Teams. Tá? A gente não tem essa informação no Teams. Então, resumidamente, qual que é o desafio de tudo isso? Não é possível a gente ver quem tem acesso a quais recursos. A gente não consegue saber aonde que os dados confidenciais estão. A gente não consegue priorizar o risco e tomar alguma medida para reduzir esse risco. E não é fácil cumprir aos regulamentos de LGPD, por exemplo, se você não sabe onde está esse dado sensível,
se você não sabe qual permissão, se você não sabe como que esse dado está sendo utilizado no dia a dia. Então, é muito difícil de você, inclusive, limitar a superfície do ataque, porque o Office 365 está aberto para qualquer um na rede, né? Então, globalmente aí, o Office 365 vai ser acessado de qualquer país, então, a gente está exposto a ataques de qualquer localidade, tá? E você não consegue também analisar um comportamento anormal e dizer, opa, o Murilo, ele está compartilhando vários arquivos de LGPD para fora através do SharePoint Online. Vamos dar uma olhada agora, o Murilo deve estar se filtrando esses dados, vamos tomar uma ação imediata em cima da conta. Então, você não consegue ter essa análise comportamental aí para identificar um possível vazamento. Então, vamos pensar um pouquinho agora no ambiente, na proporção do ambiente de cada um de vocês, quanto de usuário tem no ambiente, quantos de dados já tem lá, quantos teras de informação a gente tem no SharePoint Online, no Office 365 como um todo, né? E aí, pensando um pouquinho nesse cenário, né, de cada um de vocês, a gente consegue entender que o caos ele vai se acumulando ao longo do tempo, até que chega um momento que você fala, não sei mais o que fazer. Eu tenho pasta aberta para todo lado, eu tenho link compartilhado para todo lado, não sei se esse dado tem que ficar compartilhado, se não, se é uma informação sensível ou não. Então, acaba que o caos ele é iminente aí no ambiente, até que chegue um momento que vocês não saibam exatamente o que fazer. E aí, eu tenho uma notícia boa para vocês, que a Varonis consegue devolver todo esse controle para a organização, tá? Trazendo uma visibilidade em cima dos dados, sabendo qual é o tipo de permissão em cada um desses recursos, cada um que eu digo, uma única plataforma nossa, da Varonis, consegue te dizer qual a permissão da pasta do financeiro que está no file server local, da pasta que está lá no Linux, no NAS, no NetApp, na mesma interface do site do SharePoint, do canal do Teams que foi criado, tá? Então, você tem uma visibilidade única e bem simplificada ali, numa única plataforma, que facilita muito na análise do dia a dia. Inclusive, essa visibilidade, eu vou mostrar algum mais para frente aqui, você tem numa única plataforma, com um simples duplo clique em cima do recurso, e a gente não vai depender, mas a permissão está no Azure AD e não está no site do SharePoint. Não, a gente vai conseguir ver isso tudo numa única tela, de maneira bem fácil e rápida. A gente tem toda a parte de classificação, então a gente vai descobrir aonde está o dado sensível. Aonde que tem informação de LGPD, né? Aonde tem informação de PCI, se a empresa tiver que ser PCI, compliance PCI, né? Onde que tem cartão de crédito espalhado. Então a gente consegue fazer toda essa descoberta dos dados sensíveis em cada uma dessas plataformas que eu comentei aqui agora, no SharePoint Online, no OneDrive, no file server local, no Linux, no NAS. E aí, com base nisso, a gente também tem toda a atividade, né? O log de auditoria disso tudo. Esses são alguns dos artigos que a própria LGPD pede, que você tenha uma visibilidade em cima de quem tem acesso àquele dado, que você faça a descoberta de onde estão os dados sensíveis, que você tenha uma auditoria constante em cima desses dados sensíveis, né, que você saiba exatamente como que aquele dado está sendo utilizado. E a gente trabalha também com outros dois pontos principais, que é a análise comportamental, onde a gente consegue alertá-los quando algo anômalo está ocorrendo, quando um usuário está compartilhando informação que não deveria, quando o comportamental do usuário não está normal, né, ele está fazendo alguma coisa que foge do padrão, até mesmo em ataques de ransomware, mesmo que seja um zero day, a gente consegue identificar o ataque e, além de alertar, tomar uma ação também, bloquear aquele ataque, tá, que é bem importante. A gente vê aí também ataques de ransomware, né, teve até um Maze ransomware nos últimos tempos aí, que realmente é um ataque bem complexo e difícil de ser identificado com os antivírus normais, e a gente consegue identificar porque a gente está olhando sempre o comportamento do usuário, e não é normal um usuário começar a criptografar 1, 2, 3, 4, 5 arquivos. E também a questão de remediação, né? Então, Murilo, eu encontrei um problema de permissionamento, tenho que corrigir. Eu vou ter que ir lá no file server, vou ter que ir lá no SharePoint Online, lá no OneDrive? Não. Dentro da nossa própria plataforma, você consegue fazer todo esse gerenciamento e remediação desses gaps de segurança que você tem no ambiente. E a gente tem também alguns dashboard web, na própria web, né? Ela é local da empresa de vocês, mas é um navegador onde tem os indicadores. Como é que está meu ambiente hoje? Será que eu tenho muito dado de LGPD que está exposto, está com link público ou não? Então, a gente tem esses indicadores aqui que vai facilitar, né, e vai te auxiliar nessa governança desses dados no dia a dia, tanto para SharePoint quanto para um OneDrive. Ele vai mostrar aí, e também local, né? No file server a gente também tem várias informações do ambiente local, exatamente dessa mesma forma, mostrando porcentagem, quais são as pastas. A gente consegue clicar em cima do número e ver, tirar um relatório na própria interface web, ali no próprio navegador, de quais são essas pastas que estão compartilhadas externamente e etc. Tá? Então, facilita muito no gerenciamento disso.
E aí esse aqui é o Data Advantage, está aqui entrando um pouquinho mais no nosso software em si, mostrando para vocês como que funciona a análise dentro do nosso software. Então, a gente tem algumas abas funcionais aqui, Work Area, Review, Estatísticas, os logs, os reportes e alertas. E aí, a gente consegue ver, por exemplo, ó, que tem um canal lá, Compensation, que foi criado, né? Então, a partir do momento que foi criado um canal Compensation no Teams, dentro do SharePoint Online, ele está disponível aqui um site, né? E tem um subcanal, né? Uma pastinha aqui do bônus, com aquele documento sensível que a gente viu. Então, nessa mesma tela, a gente já consegue ter a visão de que, opa, nesse arquivo bônus, employee bônus aqui, eu tenho 13 informações pessoais, provavelmente que ferem LGPD, né? É que nesse print aqui não é LGPD, mas a regra poderia ser de LGPD, a gente já tem isso pronto para facilitar também na descoberta de onde tem os dados sensíveis de LGPD. Então, a gente sabe que nesse arquivo tem 13 informações sensíveis e com um simples duplo clique em cima do usuário, eu já tenho a visão de qual é o tipo de permissão que tem nesse arquivo aí. Tá? Então, a gente já tem a visão de quais são os grupos que têm acesso, o nível de permissionamento. Então, ali a gente já vê quais são os membros do grupo Compensation Members, né, que foi criado. Então, o Chris, que foi adicionado lá diretamente no site do SharePoint, a gente já consegue ver ele na tela com qual nível de permissão que ele tem, inclusive explicando da onde que foi, aonde que está essa permissão, qual que é o source desse permissionamento. A gente já consegue ver o grupo da Azure que foi criado, né, quando foi criado o canal. Então tem o Compensation Members e quais são os membros desse grupo, inclusive com os external aqui já mostrando para a gente que é um external, com um link de guest, tá? A gente já consegue ver também ali os owners, os proprietários e os coproprietários, como é o caso aqui da Zoe, numa única tela, qual o nível de permissão que essas duas pessoas têm e aonde que foi dado esse tipo de permissão. E também os links compartilhados aí, tanto interno quanto externo, a gente já conseguiria ver aqui, porque ele já mostra para a gente os shares links e o nível de permissão também desse link. Então, de uma única tela, com simples duplo clique no arquivo, no site, na pasta bônus, a gente já teria essa visão de qual que é o nível de permissão desse ambiente. Tá? Então, bem rápido, bem tranquilo aí para ser identificado. E aí, com relação à classificação, né, de descoberta do dado sensível, né, quais são os dados sensíveis e aonde que eles estão, se estão super expostos ou não, a Varonis ele tem um módulo chamado Data Classification Engine, onde a gente consegue mapear aonde que estão os dados sensíveis de LGPD. Inclusive, nesse print aqui, a gente tem o BR Personal, ele vai validar informações de brasileiros, tá? Então, a gente já tem um algoritmo de verificação que evita falso positivo, tá? Então, a gente tira ali aqueles negativos através de algoritmo, de verificações de algoritmo mesmo. Desculpa. Então, o nosso módulo, ele consegue validar se realmente tem dado sensível dentro do arquivo, ele vai abrir cada um dos arquivos em cada uma dessas plataformas para entender se realmente é um dado sensível ou não. Nessa tela aqui, a gente pode ver algumas das classificações que a gente tem pronto, né? A gente já tem centenas de políticas aí, tudo pronto, é só você habilitar, então a Varonis já deixa isso mastigado para vocês, é só realmente habilitar as regras que vocês achem realmente importante aí, se é GDPR, se é PCI, se é LGPD, RIPA e assim por diante. Mas também nada impede que a gente crie uma nova regra de descoberta aqui e coloque uma informação sensível que for importante para vocês. Então, Murilo, qualquer arquivo que tiver a palavra Gênesis X é uma informação sensível, é uma aquisição de uma empresa, é uma fórmula, sei lá, uma informação de pessoal da empresa, né, muito importante, a gente consegue buscar também esses dados para saber se essas informações sensíveis estão em pastas que não deveriam estar ali, estão em OneDrive que não deveria estar e assim por diante. Ou se foi compartilhado num chat, né, no bate-papo, e quem compartilhou, então a gente vai ter toda essa visão em cima desses dados sensíveis aí de LGPD, GDPR e assim por diante. Tá? Esse nosso módulo de Discover, ele é muito interessante porque ele é totalmente customizável, então a gente consegue colocar expressões comuns, proximidade entre uma palavra e outra, fazer uma validação algorítmica, colocar dicionários com alguns valores válidos e valores também para a gente evitar falso negativo, né? Então, tanto palavra positiva quanto negativa, né? Então, a gente consegue colocar ali as exceções. Eu consigo agrupar mais de uma configuração, então, que seja todas essas ações, todos esses filtros, ou qualquer um desses, ou pelo menos 3 itens desse filtro aqui, desses filtros que eu coloquei aqui na tela, tá? Então, realmente é bem interessante, é bem customizável e atende aí a 100% dos nossos clientes. Inclusive, o nosso scan, ele é totalmente incremental, então eu vou fazer uma leitura inicial. Depois que eu já li todo o conteúdo inicialmente, eu não preciso ficar lendo o mesmo arquivo várias vezes. Uma vez que já foi identificado ali
que é um dado sensível, ninguém tocou naquele arquivo mais, eu não preciso mais ler aquele arquivo. Eu só vou ler ele novamente se alguém alterar o arquivo, né? Então, se a gente tiver um evento de alteração do conteúdo do arquivo, aí eu vou ler novamente, ou se for um arquivo novo. Tá? A gente já tem alguns cases de sucesso espalhados pelo mundo, com empresas com mais de 20 petabytes de dados, que a gente já conseguiu fazer todo esse scan e trazendo a informação aí para atender as normativas de GDPR e também de LGPD. Então, aí tem um dos itens que o pessoal me pergunta bastante, Murilo, mas tem lá aquele direito do esquecimento, né? Um dos artigos lá da LGPD, ela garante o direito do esquecimento do usuário. Então, se o usuário não quiser mais as informações dentro da organização, ele pode solicitar, e aí, se você não tiver uma base legal para manter aquilo dentro da empresa, você é obrigado a deletar aquilo, né? A NPD garante esse direito para o usuário final. Ah, mas como é que eu vou procurar aonde que tem arquivo com o CPF do Murilo em todos os meus file servers, no meu SharePoint, no OneDrive, no Teams? Como é que eu vou encontrar essa informação de maneira rápida, porque a NPD tem um curto período de tempo para que você responda isso. Como é que eu vou encontrar todo esse dado em várias plataformas em curto período de tempo? E ainda tem um mundo de dados estruturado que a Varonis não atua, mas vocês também vão precisar trabalhar em cima disso. Como que a Varonis auxilia, pelo menos em cima dos dados não estruturados, que é o foco da ferramenta? Então, nós temos ali o Data Answers, que ele é um index de todo o conteúdo de LGPD, de GDPR, etc. Então, você coloca a regra lá, eu quero indexar toda a informação de LGPD. Ele vai sair escaneando todos os arquivos e vai indexar isso. Ele vai trabalhar como se fosse um Google, né, dentro do seu file server, dentro dos seus dados não estruturados. Então, você tem ali a opção de dar um Subject Access Request, colocar os dados pessoais do usuário. Então, vou colocar um CPF dele, que é um dado único, nome, sobrenome, e vou pesquisar. Eu quero saber aonde tem dados desse cara. E aí, rapidamente, ele vai trazer o relatório com todos os arquivos que tem informação daquela pessoa no ambiente. Então, você vai ter essa visão de quais são os arquivos que efetivamente contêm informação do Murilo que solicitou o direito de esquecimento. Aqui você já consegue clicar nessa opção aqui e já exportar o relatório, e já tem um relatório primário aí para a NPD dizendo quais são os arquivos. Se for realmente a necessidade de deletar, você deleta os arquivos e tem um relatório também depois provando que no dia tal o administrador X fez o delete dos arquivos XYZ que continha informações do usuário Murilo que solicitou o direito de esquecimento. Tá? Então, aí, nessa questão de direito de esquecimento, vocês estariam totalmente compliance em cima dos dados não estruturados com o nosso módulo de Data Answers. E aí, um dos artigos também, né, um outro artigo aí da LGPD é ter uma auditoria em cima desse ambiente. Então, a gente tem numa interface web, todos os eventos estão sendo gerados. Então, naquele cenário lá da Amélia, que adicionou uma coproprietária, né? A gente já sabe que a Amélia adicionou um novo membro no canal Compensation ali como owner. A gente tem o log de auditoria do que foi feito, data e horário, de qual máquina foi feita. Então, você tem essa informação, caso tenha um vazamento de informação ou tenha que provar alguma conformidade para uma NPD, e também, até mesmo internamente, falando para elevar o nível de segurança, né, entender como está sendo utilizado, você tem exatamente o que está sendo feito em cada uma dessas plataformas aí que a gente comentou, que a gente monitora. Tá? E aí a gente consegue também detectar ameaças em cima desse mundo de SharePoint Online, de OneDrive. Então, quando um compartilhamento for feito no ambiente, então uma quantidade de dados anormal está sendo compartilhado com um link público, né? Qualquer usuário está acessando esse conteúdo. Qual foi o usuário que fez isso? Quantos arquivos foram compartilhados? Com relação ao usuário, qual que é o departamento dele? Qual que é, se esse usuário teve alguma alteração nos últimos dias ou não? Se está numa watchlist. Então, a gente já consegue ter isso daí de maneira bem rápida na própria interface aqui, o web. Ele já vai trazer o alerta comportamental para a gente e você já consegue analisar na própria interface web tudo isso. Então, aqui são alguns dos modelos de ameaça que a gente consegue trazer. Então, quantidade incomum de arquivos confidenciais compartilhados, externo publicamente, se foi compartilhado algum arquivo confidencial com todos na organização, com relação à atividade, né, não compartilhamento, mas tem um acesso a números em comum aí de arquivos confidenciais que está ocioso, que está parado, número em comum de exclusões de arquivos, uso de ferramenta de hacker, exploração, atividade de ransomware, criptografia, geolocalização. Então, tudo isso são alguns dos exemplos de alertas que nós temos configurado no ambiente para facilitar nessa análise comportamental e evitar um vazamento realmente desse dado crítico. Tá? Mais alguns alertas aí focados em Exchange Online. Então,
acesso às contas de serviço admin nas caixas de correio atípica, atividade de e-mail anormal, né, por parte de alguém que não seja próprio proprietário daquela caixa de correio, alteração de permissionamento na caixa de correio de executivo, isso é muito importante a gente identificar também, atividade administrativa realizada fora da administração, né, da organização, quer dizer, então, se tem alguma atividade fora do contexto comum aí, a gente já consegue identificar, e os saltos geográficos. Aqui são alguns alertas, a gente tem inúmeros alertas, tá? Aqui são pouquíssimos, a gente tem mais de 100 alertas aí no ambiente. Como que a Varonis permite a proteção dos dados? Só para a gente resumir aqui e Murilo, já abrir só um segundinho. Pode falar, por favor. Só para lembrar o pessoal aí que está acompanhando a gente, que ao final da apresentação, vamos mandar uma pesquisa no e-mail dos participantes que ficaram até o final. E aqueles participantes que responderem a pesquisa vão ganhar uma POC gratuita da Varonis. Só para lembrar o pessoal aí. Pode continuar, Murilo. Obrigado. Nada, que isso, tranquilo. Então, aqui a gente vê, só para fechar aí também, só para a gente ter um resumão aí do que a gente mostrou hoje, de quão importante é a gente analisar todo esse contexto aí, né, de dados, né, não estruturados. Então, como que a Varonis permite a proteção desses dados? A gente traz visibilidade e o controle centralizado de todo esse ambiente híbrido, né, tanto do file server local quanto do Office 365. A gente consegue trazer as respostas com muita rapidez aí e precisão com relação a quem realmente tem acesso a esses dados críticos no ambiente. A gente consegue classificar e proteger esses dados confidenciais que são regulamentados de LGPD, GDPR, PCI em uma grande escala. A gente consegue detectar as ameaças concentradas em dados, né, com centenas de modelos de ameaça aí pronto para uso. Vocês não precisam configurar nada, já está tudo pronto pela própria Varonis. A gente tem alguns mecanismos de commit, onde você consegue tomar uma ação de remediação rapidamente através da própria plataforma, inclusive simulando alterações para ver quais seriam os usuários impactados. E, por fim, a gente tem uma trilha de auditoria completa em cima de toda essa plataforma, tanto do Office 365 quanto dos file servers locais, né, em cima desses dados não estruturados, das atividades dos usuários no AD, no Azure AD. Então, se o usuário está fazendo um brute force, se ele está tentando fazer algum reconhecimento, a gente vai ter toda essa visibilidade aí através de uma trilha de auditoria completa, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu não sei se tem alguma dúvida aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aberto agora a perguntas e respostas, tá? A gente vai tentar responder aí todas essas dúvidas. Como foi até comentado aí pelo Pedro, para vocês que ficaram até o final, vocês vão receber um e-mail aí com uma questãozinha, algumas questões, para que a gente possa fazer uma POC no ambiente de vocês de maneira totalmente gratuita, sem compromisso algum. A ideia é que vocês vejam o real valor que a solução tem no ambiente de vocês. Porque eu brinco bastante. PowerPoint e máquina virtual de fabricante aceita tudo, mas e no meu ambiente de produção? Né? Como é que vai se comportar? Será que eu tenho dado de LGPD que já está compartilhado externamente, eu não faço a mínima ideia e já posso ser penalizado pela NPD? Será que eu tenho informações de dados de LGPD que está aberto no meu file server local para everyone? Então, isso são alguns dos itens que a gente costuma trazer com frequência nos nossos ambientes de POC. Tá? E eu diria que hoje, atualmente, nesse momento de pandemia, cerca de 70% a 80% dos clientes que a gente faz uma POC, a gente identifica um ataque que está ocorrendo no ambiente e o cliente não faz a mínima ideia de que aquele ataque está ocorrendo. Tá? É muito comum a gente ver isso. Brute force, tentativa de descoberta de uma conta válida no ambiente, está ocorrendo com muita frequência, tá, pessoal? Então, a qualquer momento, se o hacker consegue quebrar uma credencial, ele vai tentar passar para as próximas fases e tentar fazer movimentação lateral para tentar quebrar a segurança da empresa. E a gente sempre tem que estar correndo atrás aí, identificar isso em tempo hábil e conseguir bloquear este usuário, esse atacante aí que está tentando, de alguma forma, impactar a empresa, tá? Então, se vocês tiverem interesse, para os que ficaram aí, quiser mandar, responder as questõezinhas aí que o pessoal da Gênesis vai mandar, a gente vai fazer uma POC no ambiente de vocês, é bem tranquilo, 30 dias de período de POC, e é uma única máquina virtual no ambiente de POC, a gente já consegue trazer toda essa visibilidade que vocês acabaram de ver aqui. Ok? Beleza. Vamos lá, pessoal, tem alguma dúvida? Pedrão, chegou alguma dúvida aí? Tem alguma pergunta para a gente responder? Cara, infelizmente tivemos um problema com o Teams em que não conseguimos visualizar o chat de perguntas e respostas. Entendi.
Não, tranquilo. Mas muito obrigado pela apresentação. A gente vai entrar em contato com vocês que participaram do evento e se tiverem dúvidas, nós vamos procurar responder todas as suas perguntas. É isso Muito aí. obrigado, pessoal. Muito obrigado, Murilo, mais uma vez pela apresentação. Foi ótima. É isso aí, pessoal. Obrigado, Mais pessoal. tarde vamos enviar as pesquisas. Até mais. Obrigado.